Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Sou o pastor Fábio, o criador deste canal, e tenho aqui a missão de fazer devocionais, também dicas, esboço e outros assuntos bíblicos. Hoje eu quero seguir o nosso protocolo de devocional e vamos a um texto da palavra de Deus, mas antes peço que você se inscreva e ative o sininho, por gentileza, comente, dê um joinha, me ajude nesta missão, tá? Você é um cooperador da obra de Deus. Então coopere comigo para que o reino de Deus chegue a muitos. Então vamos a um texto, mas antes peço que você faça uma oração, pois o devocional é acompanhado de oração. Ore pelo menos aí 5 minutos, tá bom? Faça a sua oração aí. Eu quero falar justamente de oração também neste dia, tá? Vamos ao devocional. E o livro que eu quero usar para ler na Bíblia Sagrada é o livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 3 e versículo 4. Vamos ler então. Na Almeida, revista atualizada, corrigida. Esta é a versão portuguesa que estou usando. Vamos ao texto. Voltei ao rosto ao Senhor, para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Somente esses dois versículos. Quero chamar a atenção para alguns princípios básicos para atrair a atenção de Deus em uma oração. Esta é a oração de Daniel, uma oração bastante conhecida. Concluindo-se os 70 anos na Babilônia, Daniel entende que é o momento de falar com Deus, de lembrar Deus. Não é que Deus é esquecido, mas é necessário às vezes persistir e pedir. Foi isso que Jesus ensinou e era isso que acontecia no ministério de Jesus constantemente. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? O que você precisa? Qual é a tua necessidade? Mesmo ele sabendo, mas ele perguntava. Então Deus, da mesma forma, pois o Cristo é o próprio Deus, precisamos abrir a boca e confessar, dizer para ele qual é a nossa necessidade e o que precisamos. E Daniel entende isto e vai agora orar ao Senhor. Princípio número 1 do versículo aqui. Voltou o rosto ao Senhor. Princípio básico da oração. Volte a sua atenção para Deus. Jesus ensinou isso no momento da oração, entre o teu quarto. O Senhor Jesus não estava dizendo que você só deve orar em casa, dentro do quarto, não é isto. Ele estava dizendo da intimidade, de se ligar com o céu, da comunhão com Deus. O momento da oração é o momento seu e Deus. Você precisa ter a intimidade com Deus, pois assim Deus vai te ouvir, porque a oração ela tem que ser feita de coração puro, limpo. Porque tem uma oração que o Senhor não escuta, que é a oração do coração impuro, a oração feita de hipocrisia. Então, essa oração o Senhor não escuta. Mas a oração de Daniel aqui é a oração que Deus escuta, porque ele vira o rosto para o Senhor. Ele agora dedica este momento somente a Deus e que nada lhe atrapalhe. Às vezes a gente vai orar e ao mesmo tempo está no celular, ao mesmo tempo está vendo alguma coisa, assistindo, às vezes ao mesmo tempo a gente está conversando com alguém. Muitas das vezes a gente ora assim. Entendo eu que é necessário orar constantemente, porque a Bíblia diz que deve orar sem cessar. Eu mesmo faço isso, oro constantemente. Mas há necessidade de ter uma oração voltada somente para Deus. E é esta oração que Daniel está fazendo, oração voltada somente a Deus. E ele começa a orar ao Senhor. E diz o texto, outro princípio, oração e súplica. Você deve suplicar. O que é suplicar? É pedir clemência, é interceder ao Senhor por misericórdia, é pedir absolvição de condenação, é pedir a graça do Senhor. Daniel estava entendendo essa necessidade porque havia cumprido os 70 anos e ele agora pede a redução, pede perdão, pede a Deus que volte os seus olhos para Israel
e conceda a sua misericórdia. Mais um princípio para orar: jejum e pano de saco. Observe bem, jejuar está acompanhado da oração. Nem sempre a gente tem condição de jejuar, mas o que for possível, dentro das condições, faça o jejum. Jejue e ore, para que Deus possa entender que você está querendo se santificar. Porque a palavra de Deus diz assim, que sem santificação ninguém verá a Ele. Então, para adentrar na comunhão com o Senhor, nos átrios, no santo do santo, para sentir a presença de Deus, também é preciso estar jejuando. E de pano de saco. Pano de saco aqui era algo que eles usavam, um saco feito de pele de animal, e era usado para luta, era usado para humilhação, era usado para chamar a atenção. E Daniel, ele faz isto. Ele quer atrair a atenção de Deus. E na oração é necessário a gente fazer isto para que Deus possa olhar para a gente. Atrair a atenção como? Se humilhando. Deus não resiste a um coração aquebrantado. Aquebrante-se na presença de Deus, que você vê o que Deus vai fazer na sua vida. E terceiro, outro princípio, cinza. Ele usou desse método para fazer com que Deus entendesse que ele estava à disposição do Senhor. E o último, outro princípio, confessar. Não adianta orar se não tiver confissão de pecado. Toda oração ela deve ser iniciada dizendo a Deus que nós precisamos e que Ele é o nosso Pai, nos confessando diante do Senhor. Após a confissão é que faz a petição, mas primeiro confesse ao Senhor. Esta é a mensagem de Deus, é a revelação da palavra do Senhor, é o devocional para você neste dia. Faça a sua oração aí, para que você possa ser abençoado mais do que você já é. Mas eu creio que Deus tem bênção para você. Fique na paz e não se esqueça, inscreva no canal e ative o sininho.